Mas há um outro tipo de ator, além de nós aqui, obviamente, que empresta o seu talento para interpretar. A interpretação de um outro ator. São os atores em dublagem, popularmente chamados de dubladores, não é isso? Exatamente. Exato. E agora nós temos a honra e o prazer de conversar com o mineiro, radicado no Rio de Janeiro, Márcio Seixas. Ao longo dos seus 75 anos de idade, mais de 2 décadas em dublagens, ele é o nosso convidado de hoje do Cá Entre Nós. Pois é, eu tenho a honra e o prazer de acompanhar, já acompanha há muito tempo a carreira do Márcio Seixas. Ele começou no rádio, né? Não vou dizer quando aqui, ele talvez diga, mas há muito tempo ele começou no rádio, ouvia o Márcio Seixas, por exemplo, na Rádio JB, tinha um programa chamado Noturno, e eu ouvia muito Noturno, e ele fazia o jornalismo da Jornal do Brasil, uma voz fantástica. Eu não sei nem se eu consigo, eu ia botar aqui, eu ia escrever as minhas perguntas no rádio, porque a minha voz aqui, ao lado do Márcio Seixas, seria não, vai ser essa brincadeira, né? Sacanagem. Sacanagem. Mas eu vou cumprir aqui, já fiz esse papel aqui de narrador na novela, por que não fazer a entrevista com o Márcio Seixas, mineiro de Belo Horizonte. Bom dia, Márcio Seixas, é um prazer ter você aqui na FM Super no programa Cá Entre Nós. Olá, Casinho, muito obrigado, um abraço para você e sua equipe. Para mim é um prazer participar dessa entrevista com você, nessa conversa que será bastante descontraída e bem agradável. Para mim é uma honra participar do seu programa Cá Entre Nós, nessa rádio FM Super de Vitória, no Espírito Santo. Muito obrigado pelo convite, Casinho. Ô, Márcio, qual é a função básica de um dublador? A função básica de um dublador é transmitir para quem está assistindo o filme a ideia que está sendo expressa em outro idioma. Não é minha função ficar mais dramático ou menos dramático do que o ator mostra na tela. Eu tenho que repetir exatamente o que ele está fazendo ali. Se o dublador tiver consciência de que esse é o seu papel, talvez a dublagem não tivesse tanto desafeto, tanto preconceito, porque tem pessoas que dizem, não suporto dublagem. Parte desse sentimento contra o nosso trabalho é nossa, a culpa é nossa mesmo, porque infelizmente a gente vê trabalhos aí que dá até vergonha. Mas, resumindo a minha resposta, eu tenho que transmitir para você que está na sala vendo o filme a mesma intenção que o ator americano está exprimindo ali na tela. A sua carreira como radialista contribuiu para o seu trabalho como dublador? Eu devo a minha entrada no mercado de dublagem ao rádio. Eu já vim para o Rio de Janeiro trabalhar numa emissora de TV e infelizmente o convite não se confirmou, mas eu acabei entrando na rádio mais importante do Rio de Janeiro, que era a Rádio JB, a Rádio Jornal do Brasil, que está no ar até hoje. Trabalhei lá por 19 anos. Então, trabalhar como radialista, fazendo noticiário no rádio, e apresentação de programas clássicos, como eu fazia na primeira rádio de FM em Belo Horizonte, para mim foi o passaporte para eu entrar na dublagem. Não tive muita dificuldade, só mesmo de aprendizado, porque no início é muito difícil, mas o fato de trabalhar no microfone, já saber usar a voz, projetar a voz, e com aquele cuidado de falar de uma maneira bem articulada para que todo mundo entenda o que eu falo, foi fundamental para eu poder fincar os pés na profissão de dublador. No meio de centenas de dublagens de personagens, quais foram os mais marcantes na sua carreira? Os papéis mais marcantes na dublagem, na minha opinião, foram o Batman. Era isso que eu temia. A Gazeta de Alcorn. Ou é uma falsificação incrível, ou tem menos de um mês. E daí? Olhe só a data. Junho de 1879. O Corra que a Polícia Vem Aí, o Frank Drebin. Eu sabia que ia te pegar em algum lugar. Quero respostas, docinho. Eu te amo. Resposta errada. Já não pertenço ao clube, o idiota do mês há muito tempo. Agora olha aqui, minha santa, você só tem a última chance. E não pense que sou desses técnicos que vivem dando chances a jogador indisciplinado. E agora? Cadê a gente? O Spock, de Jornada nas Estrelas. Em troca, eles nos dão perfeita saúde e paz de espírito. Não temos necessidades ou desejos. É um verdadeiro Éden. Há o pertencer e o amor. E as narrações que eu fiz para a Disney ao longo dos meus
24 anos como dublador. Quer dizer, eu não trabalhei 24 anos para Disney. Devo ter trabalhado seguramente 15, entre 12 e 15 anos fazendo filmes, trailers, narração de desenhos. Dos estúdios de Walt Disney, Mickey e Donald. E esses eu considero os trabalhos mais significativos. Agora, eu não posso deixar de colocar numa redoma um trabalho que eu tenho paixão, que são os filmes bíblicos. Os 10 Mandamentos, eu dublei o ator Charlton Heston, e Ben-Hur. Para mim, a minha obra no cinema, na dublagem, mais importante para mim, Ben-Hur. 41. Um mês menos um dia, neste barco. E antes? 3 anos, em outros barcos. Felizmente eu tenho uma cópia que vai ficar para os meus netos, meus bisnetos, que estão chegando. Por enquanto já são 6 netos. Bom, nós estamos conversando aqui no Cá Entre Nós com o Márcio Seixas, um dos maiores dubladores do Brasil. E a próxima pergunta é a seguinte: como é que é interpretar o papel de um personagem sobre um trabalho realizado por um outro ator de nacionalidade e dinâmica diferente? Casinho, isso no princípio foi assustador. Eu olhar para a tela, ver a cara de um americano, olhar a maneira como ele falava, se expressava, inclusive fisicamente, e traduzir isso com a minha voz, tirando o áudio dele original e colocando a minha. Foi uma coisa assim assustadora. Eu olhava para a tela e dizia: meu Deus, não me deixa falhar, porque eu tenho que passar uma imagem de credibilidade nesse personagem. Se eu ficar abaixo do que ele está mostrando ali na interpretação dele, na emoção dele, eu estou matando um trabalho. Rapaz, o peso desse pensamento, dessa consciência é esmagador. Mas com o tempo eu consegui superar. E cada vez que eu chegava no estúdio e o diretor dizia: Márcio, vai na página 13, na cena número 37, você faz o personagem tal, que é assim, 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 assado. Ele me dava um breve briefing sobre a personalidade do personagem, e já vinha a primeira cena com texto para eu ensaiar ali na hora. Quem dera se a gente tivesse o privilégio de levar o texto para casa. Então eu tomava conhecimento da personalidade do que eu ia dublar e o texto na hora. Foi muito difícil, é assustador. Pode ter certeza que qualquer dublador no início de carreira vai dizer: é assustador você olhar para a tela e dizer assim: eu tenho que ficar exatamente como ele está. Ô Márcio, no programa de hoje nós iniciamos falando sobre roteiro e fizemos uma associação com o roteiro do cinema com o roteiro da vida da gente. E eu gostaria de fazer uma analogia entre o personagem Batman com o nosso cotidiano. Na voz do Batman, está difícil de encarar a violência urbana? Eu fico aqui sentado na minha cadeira, na Batcaverna, e recebendo o chá quentinho feito pelo Alfred, olhando todo o noticiário, a polarização política, a bandidagem à solta, o preconceito racial nas Américas, eu tenho vontade de aposentar a minha fantasia de Batman. Essa é a minha vontade. Esse é o Márcio Seixas, sensacional aqui no Cá Entre Nós. Que viagem, hein? Eita, nós! Ô, Márcio, e o Beto Pera, protagonista do primeiro filme da animação Os Incríveis, ele pai de família e super-herói. Como é que foi fazer o Roberto Pera? O Roberto Pera, Casinho, no filme Os Incríveis, foi uma coisa, para mim, agradável demais de fazer, mas muito simples, então não tem uma voz característica. Sempre em entrevistas ou lives, ou quando as apresentações que eu fazia desses eventos de fãs de dublagem, sempre pedem como é que o Roberto Pera falaria. Exatamente como eu falo, assim como eu estou falando para você, não com essa intensidade como eu estou falando. Eu falaria assim: olha, eu acho que hoje a situação política está tão complicada, tanta gente odiando de um lado. Se você é do lado A, lado B te critica. Se você é do A, você critica quem é do lado B.
Essa foi a voz do Roberto Pera, uma voz quase sem energia. Agora, já a dublagem do ator Leslie Nielsen, do filme Corra que a Polícia Vem Aí, já ficou uma coisa bem caracterizada, né? Bem caricata. O que diria o Leslie Nielsen para afugentar a bandidagem? Atenção, malandragem, me aguarde. Eu vou botar todo mundo pra correr. Vai ser um pega pra capar. Tô avisando, hein? Eu sou uma pessoa nessas condições. Pois é, já deve ter gente correndo aí, hein? Na altura do campeonato. Márcio, você também fez belas narrativas para a Disney. A sua voz era a guia para o mundo da fantasia dos filmes e animações. Dá para relembrar um pouco de como você fazia isso? Essa apresentação dos trabalhos para a Disney, Casinho, foi dos melhores momentos do meu dia de dublador. Sempre que eu chegava na Ebert, já tinha lá uma relação de filmes para eu apresentar. E a da Disneylândia era assim: numa distribuição Walt Disney Pictures, Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Segundo os fãs de dublagem e segundo tudo que me perguntam, todas as entrevistas, lives e debates e participação em eventos nerd, sempre falam de A Bela e a Fera. Eu também acho que foi dos meus trabalhos de narração a mais importante que eu já fiz. E aqui está só um pedacinho dela. Não com essas palavras, porque eu não tenho mais a memória. Não sei, aliás, eu nem tenho esse desenho, infelizmente não tenho. A narração original foi feita pelo Christopher Plummer, que era o capitão Trapp da família Von Trapp do filme A Noviça Rebelde. Ele fez uma narração extraordinária e eu procurei ficar perto da narração dele. Então, um pedacinho aqui de um texto que eu inventei aqui na hora, que é assim: era uma vez, num castelo suntuoso, nas profundezas da floresta mais densa, uma criatura monstruosa que vivia isolada, completamente separada dos demais. Sua maldição tinha sido terrível em sua infância. O seu trabalho também esteve muito associado ao estúdio brasileiro Herbert Richards. Como é que era o anúncio padrão que você fazia na época? Sim, foram muitos anos apresentando os filmes da Herbert Richards. Como eu disse a você, eu chegava para fazer os meus papéis, interpretar os meus papéis, e a secretária já estava lá com era o primeiro trabalho do dia, gravar os filmes que já tinham sido dublados no dia anterior e os que estavam sendo dublados naquele dia. Então, eu não me lembro agora de um filme específico, mas vamos dizer que seja exatamente Corra que a Polícia Vem Aí. Numa distribuição Warner Brothers Television, Corra que a Polícia Vem Aí, versão brasileira Herbert Richards. E para finalizar, baseado em sua experiência de vida, qual é a mensagem que você deixa para quem está ouvindo a FM Super nesse momento? Olha, muito obrigado pelo seu convite. A mensagem que eu posso deixar para você, sua equipe, e para quem segue o seu programa, que é um programa de muita alegria, onde você aborda temas muito interessantes, muito elevados, eu diria o seguinte: Deus do céu, não é utopia. Eu adoraria que nós pudéssemos levar a vida política, fazer nossas escolhas e não ter que esconder essa escolha, porque quem não fez a mesma escolha que eu talvez me critique por eu ter escolhido A ou B como candidato. Eu adoraria que a polarização e o ódio fossem erradicados na nossa vida diária. Muito obrigado, Casinho. Obrigado mesmo pelo convite de participar do seu programa. Forte abraço, sucesso, boa sorte sempre. Pois é, esse foi o Márcio Seixas, grande dublador, locutor de rádio, pessoa sensacional, um profissional da mais alta qualidade. Aqui, cá entre nós, aqui você está entre amigos.